Eu já abri aqui a minha Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, o que está escrito? Muita gente sabe de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É assim que a Bíblia começa, apresentando o nosso Supremo Criador. Se você segue na leitura, vai ver que Moisés, o autor do Gênesis, ele apresenta de forma resumida tudo o que Deus criou em 6 dias literais. E no final do capítulo 1 está escrito assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o 6º dia. Aí começa o capítulo 2, dizendo que Deus, ele separou o 7º dia, sábado, para ser um memorial de sua criação. E está escrito que nesse dia Deus descansou, santificou e abençoou o dia. Mais do que um memorial da criação, o sábado é uma lembrança semanal de que nós temos um Supremo Criador. Nós somos filhos de Deus. Na sequência do capítulo 2, Moisés apresenta de forma mais detalhada como foi a criação do homem e da mulher que ocorreu no 6º dia. Deus primeiro fez o homem, olhou e disse: tá bom, mas eu penso que posso fazer algo melhor. E aí Deus fez a mulher, o ser mais doce e lindo de toda a criação. Fazendo minha média com a mulherada. Não foi bem assim, né? Porque tanto o homem como a mulher, os dois, obra-prima da criação de Deus. Está tudo muito lindo. E aí a Bíblia diz que Deus plantou um jardim para ser a morada do casal. Olha que coisa. E nesse jardim havia inclusive um rio que se dividia em 4 braços. Um lugar paradisíaco. No jardim do Éden, 2 árvores se destacavam. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, eu quero ler aqui agora os versos 16 e 17. Deus deu uma orientação e disse assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. E aí, na sequência do texto, o capítulo 2 termina dizendo que Deus uniu aquele casal, Deus os abençoou, Deus os casou. Casamento é uma instituição divina. Se bem que há quem diga que quem casa não pensa, e quem pensa não casa. Não é assim? Dizem que se casamento fosse bom não precisaria de testemunhas, não é? Mas olha, isso tudo é intriga da oposição. Casamento é coisa boa, não há nenhum problema no casamento. O problema está nos casados. Eu bem sei disso. Lá em casa já são 34 anos. E olha, não é fácil suportar uma mulher por tanto tempo. Vixe, tem que ter cuidado. Ainda mais nesse tempo de feminismo em alta, é perigoso ser apedrejado. Mas fala sério, para uma mulher suportar um homem 34 anos tem que ser uma heroína, não é? Gente, tudo que Deus faz é para o nosso bem, nossa felicidade. De fato, não há problema no casamento. O problema está em nossa natureza, essencialmente egoísta e orgulhosa. A verdade é que todo casal que consegue vencer a própria natureza, todo casado que consegue vencer sua própria natureza e procura viver para a felicidade do seu cônjuge, encontra a felicidade no casamento. Eu sei que não é fácil, eu sei, mas eu sei também que é possível, com a bênção de Deus. O casamento, lembre-se disso, é uma instituição divina. Prossiga, faça sempre o seu melhor para tornar a sua família de acordo com o plano de Deus.
Deus casou Adão e Eva, Deus os colocou naquele lugar paradisíaco, e tudo estava perfeito, até que a gente chega ao capítulo 3 do Gênesis, e vocês conhecem a história. O inimigo de Deus, usando uma serpente como médium, ele atraiu o casal, enganou e os levou à desobediência a Deus. E eu leio agora aqui Gênesis 3, a partir do verso 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Essa é a pergunta, não é? Depois que Adão e Eva desobedecem a Deus, o texto diz, eles percebem que estão nus, procuram cobrir a nudez, e aí eles ouvem a voz do Senhor que diz assim: ei, onde é que vocês estão? Será que Deus não sabia? Óbvio que sabia. Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Deus sabe tudo do passado, do presente e do futuro. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, além de ser onipotente, de ter todo o poder. Então por que Deus perguntou, onde é que vocês estão? Toda vez que Deus faz perguntas, não é porque Deus não saiba a resposta. O objetivo é nos levar a uma reflexão, com a intenção de nos orientar, de nos ajudar, de nos salvar. Adão, onde você está? E aí, na sequência está escrito assim, a resposta de Adão: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A voz de Deus, que antes da transgressão, da desobediência, do pecado, era familiar, agradável, agora torna-se assustadora, incômoda, estranha. Senhor, eu ouvi tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Mas acredite, essa nudez de Adão aqui não era apenas física, era a nudez da alma, era um sentimento de vazio, de solidão. Você se lembra que Deus disse: no dia em que vocês pecarem, desobedecerem, vocês vão morrer? Adão e Eva naquele momento estavam mortos espiritualmente, eles se sentiam separados de Deus, por isso que eles tiveram medo de Deus e se esconderam. Pecado é mais do que um ato de transgressão, pecado é uma condição espiritual, de alienação, de separação de Deus. Deus disse que Adão e Eva morreriam se pecassem, não é porque Deus ficaria chateado e iria matá-los. Não é isso. A questão é que Deus sabia que a desobediência faria com que o próprio casal se separaria dele. E separados de Deus, não há morte, não há vida para a gente. Deus nos criou para a imortalidade, porém uma imortalidade condicionada à nossa ligação com Ele, que é a fonte da vida, aquele que é eterno, imortal. Senhor, eu ouvi tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Como disse, era a nudez da alma, era um sentimento de vazio, de solidão, de separação do Criador, algo até então muito estranho para eles. E aí Deus continua fazendo perguntas, como quem diz assim: vamos conversar, sinto que vocês precisam de orientação. Verso 11, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Começou o problema. Estava tudo tão bem, não é? Adão transfere sua culpa para a esposa. A gente faz tanto isso, não é? A gente tem mania de transferir nossas culpas e responsabilidades para outros. Adão podia ter dito: Senhor, a questão é que eu vacilei, eu fui fraco, eu errei, eu te desobedeci. Não, a mulher que o Senhor me deu. E veja,
Ele não só está condenando, transferindo culpa para a mulher, mas ele está indiretamente culpando a Deus, porque afinal de contas, quem foi que fez aquela mulher e lhe deu? E aí então o Senhor diz à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Tudo igual, ninguém vale nada, né? Só a misericórdia do Senhor mesmo, né? É por isso que a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Senhor, a serpente me enganou. Não seria mais fácil dizer: Senhor, vacilei, fui seduzida realmente pela serpente, acreditei nela e desacreditei do Senhor, e ainda influenciei meu marido, pequei, errei. Não, a serpente. Quem criou a serpente? Deus. Quem colocou a serpente no Éden? Deus. Que triste, não é? Que o ser humano é assim, sempre transferindo sua responsabilidade em vez de assumir suas próprias culpas. Agora Deus não faz pergunta para a serpente, porque vocês sabem que a serpente foi usada pelo diabo, e com o diabo não tem conversa, porque ele é um caso perdido. Deus apenas profere uma sentença, e aí no verso 15 faz uma promessa. Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Todos os estudiosos da Bíblia veem em Gênesis 3, verso 15, a primeira promessa de Deus, de que um libertador viria para nos tirar do domínio da serpente, para nos tirar do domínio do diabo. Deus diz assim, referindo-se à serpente, mas em realidade uma mensagem para o diabo, para o seu inimigo: eu porei inimizade entre você e a mulher representando a humanidade, especialmente os filhos de Deus. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência do diabo, os ímpios, os que rejeitam a graça de Deus, e o descendente dela. Uma referência que nós cremos direta ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher, aquele que viria do céu para ser o nosso Salvador e se tornaria verdadeiramente homem, ele feriria a cabeça da serpente. Porém a serpente, disse Deus, lhe ferirá o calcanhar. Significa que Jesus venceria a serpente, porém ele não ficaria ileso, não sairia ileso desse conflito. Ele também seria ferido, e de fato ele foi ferido, porém ele ressurgiu em glória, e é o nosso bendito Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu porei inimizade, diz Deus, entre você e a serpente, como que dizendo assim: não fique você pensando que eles estarão sob o seu domínio, sobre o seu cativeiro, condenados à morte eterna, porque eu vou intervir, eu vou interferir, eu vou entrar nessa relação e vou tirar meus filhos que estão sendo dominados agora por você. Eu, diz Deus, porém inimizade entre você e a serpente, entre você e a mulher, digo. E aí, se você estuda a Bíblia, você compreende uma coisa. Desde Gênesis capítulo 3 até o final, lá em Apocalipse capítulo 20, a grande mensagem da Bíblia é essa: o homem fugindo de Deus e se escondendo, e Deus correndo atrás do homem para ajudá-lo, socorrê-lo, para salvá-lo. Gênesis 1 e 2, a criação perfeita. Lá no finalzinho, Apocalipse capítulos 21 e 22, a nova criação, a restauração de todas as coisas. A restauração se tornou necessária pelo que começa a acontecer em Gênesis capítulo 3. Mas todo homem, toda mulher, que durante a vida aceita o chamado de Deus para voltar-se para Ele, então um dia, pela graça do Senhor, participará da restauração de todas as coisas. O plano original de Deus será restaurado. Apocalipse 21 e 22. E nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Mas a grande verdade é essa, que a partir de Gênesis capítulo 13, durante toda a Bíblia,
Deus está correndo atrás do homem para salvá-lo e o homem se escondendo de Deus. Antes do pecado, o homem fugia para Deus. Depois do pecado, o ser humano passou a fugir de Deus. Eu gosto de dizer, irmãos, que não somos nós que encontramos a Deus. É Deus quem nos encontra. Porque na verdade é sempre Deus quem toma a iniciativa. Veja, por exemplo, nós estamos todos hoje aqui, e você que está nos acompanhando aí através da internet, não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. É a bondade do Senhor que nos atrai na direção dEle. Não é você que encontra Deus, é Deus que encontra você quando você para de fugir e de se esconder. Tem alguém aqui me ouvindo que esteja aqui no templo ou esteja assistindo de casa e que está fugindo de Deus? Deus olha para você hoje, agora, e diz assim: filho, filha, onde você está? Não no sentido físico e geográfico, é claro, mas sobretudo no sentido espiritual. Onde você está? O que você tem feito? Por onde você tem andado? No que você tem crido? Quais são suas prioridades, seus interesses, seus valores? Em que direção você tem seguido? E para onde esse caminho está levando você? Filho, filha, tem compensado fugir? Quando eu falo nisso, eu me lembro de uma das parábolas, talvez que seja a mais conhecida de Jesus. Vocês sabem que Jesus gostava de contar histórias, né, que ele criava para ilustrar suas mensagens. E uma das mais conhecidas está em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E pensando nela, só na primeira parte, de maneira resumida, vocês conhecem. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos e um dia o mais novo chegou para o pai e disse assim: pai, eu quero a parte da fazenda que me corresponde. Pediu a sua herança de maneira antecipada. E o pai atendeu o pedido do filho e lhe deu a parte correspondente à herança. E Jesus disse que esse filho partiu para um país distante, viveu dissolutamente, ou seja, viveu do jeito que quis, como se diz, adoidado. Gastou todo o seu dinheiro com amigos, com meretrizes e viveu. Foi em busca da sua liberdade. Curtiu adoidado, fez o que bem quis. Mas depois que ele gastou tudo, houve naquele país, naquele lugar, uma grande fome, uma escassez. E o moço começou a passar tanta necessidade que ele foi cuidar de porcos. Era o seu trabalho. E sentia tanta fome que comia das próprias comidas dos porcos. Até que um dia ele caiu em si e disse assim: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? A mensagem é clara, inconfundível. O pecado promete liberdade, mas entrega escravidão. Promete curtição, mas torna-se uma humilhação. O pecado promete vida, entrega morte. Promete prazer, entrega tristeza, solidão. Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quantas vezes o Espírito Santo toca nossa mente, nosso coração exatamente nessa direção, como que dizendo assim: o que adianta você estar se escondendo e fugindo de Deus? Você está indo em busca de liberdade, você não está vendo que você só está se escravizando cada vez mais. E aí o menino diz assim: eu vou me levantar e voltei com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E ele se levantou e foi. Bendita a hora quando o homem para de se esconder e de fugir e volta para casa, vai para Deus. E a parte da parábola que eu mais gosto é quando Jesus diz que o moço ainda vinha longe, quando o pai o avistou. E movido por compaixão, correu ao encontro dele e o abraçou e o beijou. Sabe, quando Jesus diz que o pai o avistou de longe, parece que Jesus está dizendo assim: ei, você sente saudade de Deus? A saudade dele por você ainda é maior.
O pai sai correndo, abraça o filho e o beija. E o filho diz assim: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra o céu e contra ti. E o pai chama os empregados e diz assim: coloquem sandálias nos pés dele, uma roupa nova nele, como que dizendo assim: vamos esquecer o país distante, a terra da escravidão, da humilhação, da morte, do engano. Você voltou para casa, filho, isso é o que importa. E aí o pai ainda disse para os seus empregados: peguem lá um animal e vamos fazer um churrasco e vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E todos se alegraram. Você compreende o que estava na mente e no coração de Jesus quando contou essa história? Claro, é fácil de entender. Jesus estava dizendo assim: todos que queiram voltar para casa são bem-vindos. Ninguém precisa ficar fugindo ou se escondendo. Eu era garoto lá na minha cidade, em Vitória da Conquista, na Bahia, quando pela primeira vez eu ouvi o quarteto Arautos do Rei e ouvi uma mensagem do orador da Voz da Profecia, que na época era o segundo orador, pastor Roberto Conrad. Eu devia ter nessa época aí uns 12, 13 anos. Eu fiquei encantado com as músicas, com o sermão do pastor Conrad. E eu me lembro de uma história que ele contou no sermão, curtinha, e que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas que marcou. Ele falou de um garoto que um dia, na verdade, por algum tempo, alguns dias, brigou com o pai, não se entendia com o pai. E um dia, quando o pai não estava em casa, ele resolveu ir embora. E a mãe fez de tudo para que ele não fosse. Mas o garoto colocou umas roupas dentro de uma mala e disse: mãe, não dá mais, eu não fico mais aqui, a minha relação com meu pai está insustentável. E ele foi embora de casa. Alguns anos depois, sem dar notícia nenhuma, ele escreveu uma carta para a mãe. Naquele tempo escrevia carta assim à mão, não é? E ele escreveu uma carta, anos depois de ter ido embora. E a mãe se emocionou quando viu que era uma carta do seu filho. E na carta ele dizia assim: mãe, sinto muita saudade da senhora, do meu pai, dos meus irmãos. Eu tenho muita vontade de voltar para casa, mas eu tenho medo de encarar meu pai, da reação dele. Eu não sei se ele vai me aceitar de volta. E ele disse assim para a mãe na carta: tal dia, tal hora, eu vou chegar aí na cidade, de trem. Mas olha, eu queria combinar uma coisa com a senhora, porque o trem, antes de parar na estação, lá da sua cidade, passava nos fundos da casa dele. A linha férrea passava bem nos fundos da casa. De dentro do trem dava para ver o quintal da casa. Então o filho na carta disse assim para a mãe: mãe, vamos combinar uma coisa. Fala com meu pai que eu estou querendo voltar para casa. E se meu pai disser que me aceita, a senhora coloca na cerca, nesse dia, nessa hora, lá na cerca, no quintal de casa, põe um lencinho branco, porque aí eu sei a mensagem, ele me aceita. Mas se quando eu passar não tiver o lencinho branco, então eu já sei, o meu pai não quer saber de mim, aí eu nem vou descer na estação, eu vou embora. E os dias se passaram, chegou o dia da viagem. O moço embarcou no trem, e o trem seguiu. Algumas horas depois estava se aproximando de sua cidade, e o coração foi acelerando, parece que ia pular para fora da boca, e ele foi ficando ansioso, e o trem foi seguindo, e ele sabia que ia chegar e fazer uma última curva, e então ele poderia de longe avistar o quintal de sua casa, ele veria a cerca, e o pensamento era assim: será que vai ter um lencinho lá? Será que meu pai me perdoou? Será que ele me aceita? Será que eu posso voltar para casa? E de repente, quando o trem faz a última curva, ele olha a cerca e lá não tem nenhum lencinho branco. A mãe cobriu toda a cerca com grandes lençóis brancos. A mensagem era essa: filho, volte, mas volte logo, porque os braços do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, nossos braços, nosso coração, nossa casa estão abertos para receber você. Você está completamente perdoado. Nós estamos com saudade de você. Toda a cerca estava coberta com lençóis brancos.
E o moço foi para casa e se reconciliou com seu pai e com toda a sua família. Quando Cristo morreu na cruz, é como se a cerca estivesse sendo coberta de lençóis brancos. Jesus estava dizendo assim: venham logo para casa, voltem, parem de fugir, de se esconder, venham para casa. Há perdão e salvação para todos e absolutamente todos quantos queiram. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo continue cada dia mais atuando e agindo na sua vida. Todos nós que estamos aqui, e você que está nos acompanhando através da internet, Deus abençoe você e sua casa. Só há sentido na vida quando a gente para de fugir do Criador e nos reconectamos com Ele. Eu gosto de dizer e de pensar que em Deus está a nossa origem e consequentemente a nossa identidade. Quando você encontra Deus, você não fica mais à mercê de um monte de teorias, de filosofias, de especulações, de ideologias, superstições e crendices humanas. Quando você se encontra com o Criador, você encontra a sua origem e sua identidade. Quando você para de fugir e se encontra com Deus, você compreende o sentido, o propósito, a razão da vida. Ainda que a gente não tenha resposta para tudo, mas o suficiente para sabermos quem somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Quando você se encontra com o Criador, você olha para o futuro sem medo, porque você sabe que há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Nem mesmo a morte o cristão teme. Eu não estou dizendo que a gente quer morrer, claro que não. Que vá para lá esse negócio aí, longe de nós, não é? A gente gosta de viver, mas a gente também não tem medo da morte, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem glória para os seus filhos no futuro, porque aquele que criou todas as coisas terá que desfazê-las em função da marca do pecado, mas Ele vai refazê-las. Deus faz, desfaz e refaz quando Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Se os homens crerem ou não, assim será. Esta é a palavra do Senhor. Que você creia, que você pare de se esconder, de fugir, que você se entregue ao seu Criador e receba a sua bendita graça.